Olá, meus amigos do quinto período, terceiro ano do Unisal, do Direito Unisal. Professor Luiz Flávio de volta, continuando as nossas aulas, os nossos estudos a respeito dos direitos fundamentais. Estamos falando dos direitos individuais de natureza fundamental, lá o artigo 5º da Constituição, certo? Hoje vamos falar sobre liberdade de locomoção e também direito de reunião e direito de associação, tá certo, pessoal? Nós estamos vindo aí na esteira dos direitos relativos à liberdade. Falamos da liberdade de ação, falamos da liberdade de expressão, falamos da liberdade de consciência e crença religiosa, falamos da liberdade de exercício profissional, Vamos falar agora de liberdade de locomoção, que é a liberdade física, A liberdade de trânsito, a liberdade de se locomover, de transitar livremente pelo território nacional ou mesmo de sair do território nacional e regressar para o território nacional. Então a Constituição nos garante esse direito que é fundamentalíssimo, Que é o direito de nos locomovermos livremente, ok? E onde a Constituição prevê especificamente esse direito à liberdade de locomoção? É lá no artigo 5º, inciso 15 da Constituição Federal. Em que termos a Constituição desenvolve a previsão desse direito? Em que termos ela prevê? Em que termos a Constituição garante este direito fundamental? A Constituição nos diz que é livre a locomoção no território nacional em tempo de paz. Isso é importante, em tempo de paz. Podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, entrar, permanecer, dele sair com seus bens. Então qualquer um pode entrar, permanecer ou sair com seus bens do território nacional livremente em tempos de paz. Então vamos lá, pessoal, algumas questões importantes sobre este direito, e a forma como ele está previsto na Constituição Federal. De cara, pessoal, se nós analisarmos esse dispositivo aqui, nós vamos ver que ele tem a mesma característica quanto à eficácia da liberdade de exercício profissional, da liberdade de exercício de profissão, que nós estudamos na aula passada, tá certo, pessoal? Ambos são normas constitucionais de eficácia contida. E vale a pena retomar um pouquinho a questão, pessoal. O que é esta norma constitucional de eficácia contida? Vale lembrar que o professor José Afonso da Silva, o grande doutrinador constitucionalista brasileiro, José Afonso da Silva, ele classifica as normas constitucionais quanto à eficácia em 3 espécies fundamentais: a norma constitucional de eficácia plena, a norma constitucional de eficácia contida e a norma constitucional de eficácia limitada. A norma constitucional de eficácia plena é aquela que já nasce perfeita, com todos os elementos necessários para produzir plena eficácia, a totalidade da sua eficácia. Ao contrário da plena, nós temos a norma constitucional de eficácia limitada. Esta norma só vai produzir efeitos a partir do momento em que ela for complementada por uma lei ou um ato normativo infraconstitucional. Então ela não nasce pronta para produzir efeito. Ela demanda uma complementação para que possa conseguir alcançar a plena eficácia. E entre uma e outra, nós temos a norma constitucional de eficácia contida. A norma constitucional de eficácia contida é uma norma que nasce com plena eficácia, ela possui a plena eficácia, ela entra em vigor com capacidade de produzir a plenitude dos seus efeitos, porém, tendo em vista a própria previsão constitucional, o próprio Constituinte admite que esta plena eficácia seja restringida, seja limitada, seja contida por ato do legislador infraconstitucional. Admite que uma lei venha a restabelecer restrições ao exercício do direito previsto nesta norma de eficácia contida. E é justamente isso que nós temos aqui. Olha só, duas partes do dispositivo. É livre a locomoção no território nacional em tempos de paz.
tá? Primeira parte. Podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com os seus bens. O que o dispositivo está dizendo? Olha, até que venha uma lei regulamentar, criar condições, né, a respeito, qualquer um pode entrar, sair, permanecer e transitar pelo território nacional livremente. Se não houver lei regulamentando, criando condições, qualquer um pode entrar e sair à vontade do território nacional. Tá certo? Porém, diz o Constituinte, eu admito que a lei, que a atividade infraconstitucional, legislativa infraconstitucional, venha criar condições, requisitos, obstáculos, né, pressupostos para o livre trânsito, entrada, saída do território nacional. E acontece, né, pessoal, obviamente, que a regulamentação, nesse caso, se impõe, né? Ela se impõe. Não posso permitir que qualquer pessoa saia do país levando qualquer bem, ou o contrário, que uma pessoa entre no país, né, sem portar a documentação necessária, né, sem que haja toda uma burocracia, um controle estatal sobre aqueles que saem, que entram, ou mesmo que transitam pelo território nacional, tá? É possível? Não fere, né, o direito constitucional de liberdade de locomoção? Não, a partir do momento que o próprio dispositivo constitucional que institui a liberdade de locomoção também autoriza a regulamentação, a limitação, né, a restrição deste direito através de atividade legislativa infraconstitucional, através da lei. Tudo bem, pessoal? Então isso é de suma importância nós entendermos, né? Questionamentos do tipo, a exigência de declaração de bens para a saída do território nacional, né, é constitucional? Sim, desde que feita por lei, é constitucional, né? A restrição ao trânsito em determinadas áreas do território nacional, área de segurança militar, por exemplo, é constitucional? Opa, é constitucional, né? Desde que autorizado por lei, é possível sim restringir o trânsito em determinados pontos do território nacional, tá certo? Tudo bem, pessoal? Exigir identificação para transitar em determinados pontos do território nacional, né? Ou mesmo impedir a entrada, o ingresso, a locomoção em áreas de preservação ambiental, por exemplo. Tá? Isso não fere, professor, a liberdade de locomoção? Não, desde que instituído por lei, está previsto constitucionalmente, ou prevista constitucionalmente, essa possibilidade. Tá bem, pessoal? Por conta do modelo, né, de norma constitucional de eficácia contida, eleito aqui pelo Constituinte para tratar, né, para garantir, para tratar, para disciplinar a liberdade de locomoção. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Então já entendemos aqui o dispositivo, já demos um panorama geral, vimos que se trata de uma norma de eficácia contida, né? Agora, pessoal, vamos concluir aqui, só deixando claro que o dispositivo analisado, ele abrange, tá? Tanto a liberdade de ingresso no território nacional, é ampla, né? Essa liberdade de locomoção protegida pela Constituição, ela alcança tanto o ingresso no território nacional, como a saída do território nacional, como a permanência, né, o estar no território nacional, tá, como o deslocamento pelo território nacional. Então note que o legislador constituinte, né, o constituinte originário, ele foi extremamente cuidadoso e abrangente quando se trata de proteger a liberdade de locomoção. Ele falou, olha, não é simples, a simples locomoção, o simples trânsito, né? É o trânsito, é a permanência, é a entrada e a saída do território nacional, tá certo? Todas essas condutas, todos esses comportamentos estão abrangidos, né, pela liberdade de locomoção, tá certo, pessoal? Tranquilo? Então já vimos um panorama, né, do direito, de como ele está previsto na Constituição, vimos tratar-se de norma constitucional de eficácia contida, portanto sujeita à regulamentação infraconstitucional, vimos a sua abrangência, ok? Agora um detalhe interessante, pessoal, vamos lá, tá? O dispositivo
fala que é livre a liberdade de locomoção em tempos de paz. Em tempos de paz, pessoal. O que ele está dizendo, pessoal? Ele está dizendo, olha, em situações de paz, em situações de normalidade institucional, tá? É livre, é ampla a liberdade de locomoção. Porém, pessoal, nós já vimos, né, nós estudamos lá em Direito Constitucional 2, que é possível, em determinadas situações, restringir uma série de direitos. É o que nós chamamos, e os constituintes, né, a doutrina trata com esse nome, de estado de crise. Há situações, pessoal, em que a estabilidade institucional e a paz social podem se ver seriamente comprometidas, tá certo? Sempre que um determinado fato, uma determinada circunstância, uma determinada situação causar grave comprometimento à ordem, à paz social e à estabilidade, das instituições democráticas, é possível a decretação do estado de defesa e do estado de sítio. São estados de exceção, né? São estados de exceção para situações de crise institucional, tá certo? São estados de exceção onde se admitem medidas extremas, né, que tolhem, que limitam direitos fundamentais, fora daquilo, né, que está previsto especificamente na Constituição. Então, o que aquele dispositivo quer dizer quando ele fala em tempos de paz? É que dentro de uma normalidade social, dentro de uma normalidade institucional, é livre, né, o trânsito, a permanência, o ingresso e a saída pelo território nacional. Porém, em situações de anormalidade, em situações de crise, é possível sim a tomada de medidas que vão restringir o trânsito pelo território nacional. Tá certo, pessoal? Tranquilo? O ápice dessa situação, né, desse estado aí de exceção, consiste na decretação do estado de defesa e do estado de sítio. É possível medidas restritivas também fora dessa situação, tá certo, pessoal? Agora, dentro do estado de defesa e do estado de sítio, há previsão constitucional, inclusive, olha, para a prisão por crime contra o Estado. Então, se a pessoa atenta, né, contra o Estado na decretação de um estado de defesa, tá? Se ele desrespeita as regras estabelecidas pelo estado de defesa, ele pode ser preso pela autoridade responsável pela execução da medida. Tá certo, pessoal? Ah, mas não tem previsão de crime. Não, mas nesse caso, ele atentou contra as medidas tomadas por conta do estado de defesa. Olha que situação excepcional e séria, tá certo? E o estado de sítio? Bom, o estado de sítio ele é ainda mais severo, né? É para aquelas situações em que o estado de defesa não foi suficiente. Então você vai endurecer ainda mais as medidas, né? Pode haver a detenção, tá, em locais não destinados a presos comuns, tá? O Estado está autorizado a, quando entender necessário, na preservação das medidas do estado de sítio, deter as pessoas, né, civis, né, desde que não os ponha em contato com criminosos que praticaram crimes comuns, e é possível ainda ao Estado determinar, né, a obrigação de permanência. Olha, você não pode sair da sua casa, você não pode sair do seu bairro, você não pode se deslocar para fora de uma determinada região. Tá bem, pessoal? Isso aqui é outro tema, né, para ser tratado, mas eu coloco aqui para ficar bem claro o que o constituinte originário quis dizer com aquele, né, em tempos de paz. Ele está deixando aí uma brecha, uma possibilidade para que em situações excepcionais, né, sobretudo naquelas que caracterizam o estado de crise, né, onde se autoriza a declaração do estado de defesa e do estado de sítio, que o Estado tome medidas restritivas. Nós estamos vendo agora, né, pessoal, por conta dessa pandemia, uma série de medidas restritivas que estão sendo tomadas
pelas autoridades estaduais e municipais, né? Questão de fechamento de comércio, a impossibilidade de transitar por determinados locais, né? O governo federal impondo medidas de restrição, né? a embarque e desembarque do território nacional, né? Enfim, tudo isso é de suma importância para a manutenção da normalidade social, da normalidade institucional. Nesse caso, é até uma questão de saúde pública mesmo, tá certo? Isso é possível? Em situações anormais que se justifiquem tais medidas, é possível o estabelecimento de restrições. Tá bem, pessoal? Tranquilo? Deu para entender isso? Então vamos continuar aqui agora para ver como se protege, né, a liberdade de locomoção. Porque o Constituinte, pessoal, ele entendeu a liberdade de locomoção como um direito tão importante, tão fundamental, tá, que deu a ele um remédio constitucional específico, uma ação específica para a sua proteção, tá certo? Que é o habeas corpus. Então, o que é o habeas corpus? O habeas corpus é uma ação constitucional, é um remédio constitucional que tem aplicação, que tem aplicabilidade sempre que se tiver em vista uma restrição, né, ilegal do direito de locomoção do indivíduo, tá certo? Então olha a relevância, olha, você é tão importante, liberdade de locomoção, que eu vou dar a você um remédio, para você um remédio específico para a sua proteção, né, que é o habeas corpus. Tá bem, pessoal? Beleza? Então, liberdade de locomoção, remédio constitucional específico, no caso, o habeas corpus. Tudo bem até aqui, turminha? Tá tranquilo, né? Beleza, não é difícil entender a liberdade de locomoção. O que a gente tem para falar de liberdade de locomoção de principal é isso, né? Então eu peço agora autorização para deixarmos aqui as liberdades e começarmos a tratar do que? Direito de reunião. Tá bem, pessoal? Agora nós vamos falar, turma, começar a falar, né? Eu vou começar nesse vídeo e terminar no outro. Nós vamos começar a falar de dois direitos, turma, que caem muito, tá? Eles caem tipo tempestade, né, no exame da OAB. Quando se trata de direito individual, pessoal, direito de reunião e direito de associação caem bastante, tá? E tem até uma justificativa para isso. Eles são cheios de requisitos, eles são cheios de detalhes, eles têm uma série de desdobramentozinhos que o examinador adora para formular questões, para tentar derrubar você, tá certo? Mas você não vai cair, porque você vai aprender tudo aqui que precisa comigo e vamos começar agora, pessoal. O que é o direito de reunião? Olha que slide bonito, hein? Fala a verdade. Isso aqui é um slide bacana. O que é o direito de reunião, pessoal? Direito de reunião, segundo a doutrina, consiste no direito das pessoas, né, agindo de forma consciente, importante, consciente e com o intuito pré-estabelecido, se agruparem em locais abertos ao público para se manifestarem, para se manifestarem a respeito dos mais diversos temas. Então, o direito de reunião é isso, pessoal. É o direito de reunir, de se encontrar em local aberto ao público para manifestar qualquer tema, né? Manifestar a sua posição sobre política, sobre religião, sobre economia, né? Sobre futebol. Futebol está paradão agora, né? O tema do momento é política, saúde e economia, né, pessoal? Então, o direito de reunião é isso. É o direito das pessoas se agruparem em local aberto ao público, né? De forma consciente, sabendo que estão ali para exercer o direito de reunião, né, com relação a uma questão pré-estabelecida. É importante, pessoal, e a doutrina destaca isso, tá? Para que haja o direito constitucional de reunião, é necessário que o agrupamento de pessoas tenha em vista, seja de forma consciente e com intuito pré-estabelecido. Tá? Um monte de gente reunida num local à toa para beber cerveja, para falar, né, para bater papo, para namorar, né? Aquele grupo de pessoas que você vê aí em determinados pontos da cidade, os points da galera, tal. Aquilo lá não é direito de reunião, aquilo ali é um agrupamento de pessoas, tá? O direito constitucional de reunião, ele
pressupõe consciência e intuito, finalidade pré-determinada. As pessoas vão se agrupar para uma finalidade específica, para se manifestar contra o isolamento social. Ah, meu Deus, né? Contra o isolamento social, ok? Né? Ou vamos se reunir para se manifestar contra a corrupção no governo, tá? Então há um intuito pré-estabelecido, há uma finalidade pré-estabelecida e os que participam daquele agrupamento estão conscientes desta finalidade. Eu fui lá para pedir o impeachment. Eu fui lá para pedir o corte dos juros, né? Eu estava lá para pedir o fim da corrupção, né? Eu sabia por que eu estava lá. Eu sabia por que as pessoas estavam lá. Eu tinha consciência que havia uma finalidade e eu aderi àquela finalidade com a minha participação. Isso é direito constitucional de reunião, né? Que a professora Natália Masson, que eu gosto muito, né, doutrinadora, de forma muito perspicaz assinala, tratar-se de um direito individual, é um direito de cada um, né, mas que só pode se expressar de forma coletiva. Interessante, né? O direito de reunião, o de associação também, nós vamos ver daqui a pouquinho. O direito de reunião e o direito de associação, embora sejam direitos individuais, eles só se manifestam, só se expressam dentro de uma coletividade. É preciso várias pessoas para que haja o direito de reunião. Tudo bem até aqui, pessoal? Tranquilo? Esse direito aqui é legal, é importante que nós conheçamos, tá? Como que a Constituição trata o direito de reunião? Lá no inciso 16, todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independentemente, isso é importante, independentemente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente. Daqui, pessoal, nós tiramos os requisitos, tá, do direito de reunião. Daqui nós tiramos todos os requisitos ou os elementos do direito de reunião, que eu vou tratar com vocês no próximo vídeo. Tá bem, pessoal? Vou finalizar por aqui, né? Eu finalizo esse vídeo aqui, tratando justamente aqui de como a Constituição trata do inciso 16. E no próximo vídeo eu volto com ele, mas para tratar, vamos destrinchar isso aqui, vamos ver todos os elementos, componentes desse direito de reunião no dispositivo constitucional. Beleza, pessoal? Só um minutinho, eu já volto.